Nós temos aqui Filipenses 4, de 4 a 8, que fala assim: regozijai-vos sempre no Senhor, outra vez vos digo, regozijai-vos. Seja a vossa equidade notória a todos os homens, perto está o Senhor. Não estejais inquietos por coisa alguma. Antes as vossas petições sejam em tudo conhecidas diante de Deus pela oração e súplica com ação de graças. E a paz de Deus, que excede a todo entendimento, guardará os vossos corações e os vossos sentimentos em Cristo Jesus. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se alguma virtude, se algum louvor, nisso pensais. Então nós vamos hoje falar sobre preocupação. Eu sei que talvez você ligou aí para assistir o programa, ou já está assistindo de tudo um pouco desde manhã. Você acordou hoje na segunda-feira preocupado com alguma coisa. E talvez está difícil até de descansar no Senhor. Então nós vamos falar essa semana sobre preocupação, sobre como você descansar no Senhor e você tirar isso do seu coração e deixar Deus tomar conta dessas aflições que te pegaram nessa segunda-feira. Talvez você dormiu do domingo para segunda achando que ia acordar e as coisas estariam resolvidas, e não estão. Você acordou, estava lá na sua porta se esperando, né? Estava lá na porta, do lado da sua cama, lá, e não se resolveu, né? Mas descansa no Senhor e o mais Ele falar pela sua vida, amém? Agora, o que pode promover preocupação na vida de alguém? É claro que o motivo vai variar de pessoa para pessoa, situação para situação. Mas o que em geral pode, de fato, trazer preocupação? E até que nível nós podemos chamar de preocupação e não de responsabilidade com aquilo que eu preciso fazer? Uma das coisas que muitas vezes a palavra preocupação, ela confunde com ansiedade. E elas caminham meio que, parece que juntas, né? Então, preocupação já está falando, é você pré-ocupar-se, né? Então, é você se ocupar prematuramente, antecipadamente, de qualquer circunstância que ainda não aconteceu, né? Então, ainda está por vir, né? Quando a gente se preocupa antecipadamente, isso gera o quê? É a ansiedade. Agora, a preocupação, normalmente, ela está vinculada, ela está alicerçada com, muitas vezes, a nossa limitação, a nossa incapacidade de resolver os problemas, muitas vezes muitas vezes uma atitude, da gente trazer para nós a responsabilidade de nós darmos conta de tudo aquilo que chega até nós. Então nós temos essa responsabilidade de que eu tenho que dar resposta a todas as coisas, eu tenho que ter a atitude certa para todas elas, eu tenho que ter muitas vezes a ação para resolvê-la de uma forma que na realidade eu não quero ao mesmo tempo transferir para ninguém e ao mesmo tempo eu trazer sobre os meus ombros essa responsabilidade. Existe uma linhazinha tênue no que diz respeito até aonde eu vou e a partir de onde entra Deus. Ou seja, é um indivíduo que acha que controla tudo, que é ele que domina tudo, então ele tende a estar mais preocupado. Muito mais, porque ele traz para cima dele, então, essa responsabilidade de que ele tem que ter a resposta para todas as coisas e a solução para todas as situações que acontecem na nossa vida. Ele se ocupa previamente daquilo que não lhe diz respeito até certo ponto. Uma vez um menino estava andando num trem, e toda a estação ele descia e ficava lá na estação andando lá e tudo. E voltava pro trem e ia embora, né? Aí um cara que estava perguntando, falou assim, você não tem medo, não preocupa de te deixarem na estação, não? Ele falou, não, eu não estou preocupado porque meu pai é um maquinista, né? Então, não é? Então nós temos o Deus na direção. Pai, então muitas vezes nós temos Deus como Pai e Ele nos direciona. E essa preocupação, tem muitas pessoas que eles são carregam isso tanto dentro dele que se você ligar para ele e falar assim, amanhã eu preciso conversar com você. Não dorme, não? Não dorme. Fica a noite inteira acordado. Se não te ligar de 5 em 5 minutos, falar, adianta para mim. O que você quer falar? Pelo menos dá uma pista aí. Tem a ver com o quê? Aí a pessoa, né, tem gente que
carrega isso dentro dele. Igual o pastor Rogério falou aqui, a questão da ansiedade, muitas vezes ela não tem nada a ver com a questão da preocupação. A pessoa tem que saber discernir isso aí, o ansioso do preocupado, não é? Porque, agora, o preocupado, ele pode virar um ansioso. Não é que ele vai gerando... O ansioso é pior do que o preocupado. É pior, porque aí já gera uma doença. O ansioso é um preocupado exagerado? Exagerado Exatamente. e talvez doente, O né? Serginho fala que a ansiedade é excesso de futuro, né? Excesso de futuro. Então, a preocupação, se você não cuidar dela, ela pode te levar para um nível mais sofrível. Exatamente. De ansiedade. Agora, quais são essas consequências que a pessoa pode sofrer com a preocupação? Porque, às vezes, a gente usa a palavra preocupação para outros contextos que demonstram mais um senso de responsabilidade com determinada situação do que qualquer outra coisa. Mas, exatamente, que tipo de consequência a preocupação pode trazer? Uma delas é antecipar. Você entendeu? A preocupação leva você a antecipar certas coisas que você poderia esperar. E aí vem aquele negócio do cara come cru, né? O apressado come cru. Come cru, entendeu? Então ele pode apressar as coisas. Muitas vezes ele tem que esperar, ele vai e apressa, aí ele vai fazer o quê? Vai fazer uma coisa que poderia esperar. Com essa preocupação, ele vai antecipar isso e depois ele chega a um ponto e fala assim. Aí ele para e fala, não, para que eu apressei isso? Que eu me preocupei e que isso ia acontecer. Aí ele vai e antecipa e estraga tudo. Muitas vezes ele vai estragar todo um contexto que ele poderia ter esperado e a coisa acontecesse dentro dos preceitos de Deus e no momento de Deus, aí ele vai antecipar. Ele pode perder uma benção, sabia? A preocupação pode levar ele a perder uma benção, que Deus está esquematizando aquela benção para ele e ele vai e preocupa com aquilo. Ele não está maduro o suficiente para receber aquela bênção. Não. Ou para viver aquela situação. Para viver aquela situação. Porque muitas vezes as pessoas elas querem fazer acontecer. Não esperam que a coisa se suceda da forma que Deus planejou. Porque muitas vezes situações elas não são para serem resolvidas já imediatamente. Embora tem outras que sim. Mas muitas vezes nós precisamos ter esse discernimento. E esse discernimento ele vem pelo nosso nível de relacionamento que nós temos com Deus, no sentido de nós entendermos que nada acontece por acaso nas nossas vidas. Não existe acaso. Na vida do cristão não existe acaso. Existe soberania de Deus. Então tem certas coisas que o Senhor nos dá a capacitação na hora, o entendimento de nós resolvemos e o Senhor mesmo muitas vezes nos dá a estratégia, a direção de como nós agimos e reagimos. Mas certos momentos que nós nos sentimos completamente sem ação, como se fugiu do nosso controle, fugiu das nossas mãos. A gente tenta até segurar, mas passa pelo meio dos dedos. Então, aí, se está fugindo ao nosso controle, nós temos que ter plena convicção que está no controle de Deus. E o Senhor vai conduzir todas as coisas. Tem certas coisas que se o Senhor não abrir a porta, não adianta a gente tentar pegar, aquela chave para abrir, arrombar a porta, que não vai funcionar. Vai gerar o quê? Uma outra coisa, você perguntou para o Guerra, outra coisa, vai gerar um desgaste desnecessário, uma tensão que aí pode crescer e levar a um nível de ansiedade. Você pode somatizar, O que é somatizar? Você trazer para o seu organismo, seu corpo, essa tensão que está dentro de você. Então, pode começar a dar enxaqueca, tem pessoas que têm problemas estomacais, tem problemas começam a tremer, a pressão arterial, ela sai do nível... Taquicardia. Então, são situações assim. Outra coisa, você perde o sono, entra no nível de sonolência, vai ter que tomar um remédio para poder dormir. Mas tinha necessidade disso? É claro que cada pessoa ela tem uma forma de reagir e o seu organismo reage distintamente. Tem pessoas que, por exemplo, a perna bambeia.
né? E a pessoa começa a tremer. E é incontrolável, que a pessoa não consegue controlar, não é? Tenta controlar, eu preciso me controlar, e não consegue, não é? Tem pessoas que dá problema de o estômago dá uma diarreia, não é? Assim, né? E aí a pessoa, pronto. Outros começam a bexiga fica completamente descontrolada, né? Então Outros são a língua que fica descontrolada. A língua A pessoa está preocupada, ela começa a falar. Fala. Outros choram descompensadamente. E cansa o outro, né? Falando, né? Porque ele vai... Então são reações que muitas vezes a pessoa tem por conta disso. Agora, qual é a atitude? É o que o texto falou, ou seja, nós temos que entender que Deus não perdeu o controle da história, né? E nós temos que lançar sobre Ele toda a nossa preocupação, toda a nossa ansiedade. Para quê? Porque Ele tem cuidado de nós. É o que a Bíblia fala, né? Se Ele é um pai que cuida, né? Mas às vezes a gente quer que a coisa aconteça no nosso tempo. E quando a gente entende que tem que ser no nosso tempo, vai gerar preocupação. E aí é até mesmo uma ansiedade. Então nós temos que entender que é no tempo de Deus, não é no nosso tempo. E isso é um processo na nossa vida, é uma caminhada, né? A gente está falando aqui de uma forma até muito fácil, mas a gente sabe que cada situação é uma situação. E difícil para cada pessoa, né? E difícil para cada pessoa. Eu estou com um texto bíblico aqui na mente, entendeu? Uma vez eu preguei sobre isso, sobre os 3 dias de Abraão até o monte, quando ele levou o filho dele para ser sacrificado, Isaac. Então, o que acontece? Naqueles 3 dias, qual foi a preocupação dele até ali o Monte Horebe, quando ele ia ter que sacrificar o filho dele? Quais os pensamentos que passaram na vida daquele homem? Porque muitas vezes isso leva a pessoa nessa caminhada, né? Tem uma história interessante de né? Voltando para a história, né? Que esses 3 dias de Abraão aí, eu não sei o que passou pela mente dele, que deve ter sido muita coisa, né? Mas tem uma história de um homem que ele quebrou um carro no local e a roda do carro dele deu problema e ele foi olhar lá, não tinha macaco no carro, ia num lugar ermo. E ele viu uma casa. E aí veio uma preocupação na mente dele. Se esse cara está morando sozinho aqui, num lugar ermo desse, esse cara não quer ser incomodado. Ele já começou a preocupar e falou assim, eu preciso do macaco. Eu vou chegar lá, o que esse cara vai falar comigo? Aí é que vem a questão do preocupado. Ele falou assim, qual foi o pensamento dele? Esse cara deve ser um cara grande, bigodudo, deve estar morando sozinho aqui porque não quer ser incomodado. Eu vou chegar lá e vai perguntar por que eu estou com o carro aqui, por que eu não trouxe macaco, que agora é para mim me virar porque ele não tem nada com a minha vida, ele não vai me emprestar macaco para me se virar, para me chamar um guindaste, ou chamar um carro para me ajudar, ou procurar outra pessoa. Então ele foi andando para casa e pensando assim. Que mente fértil. É bem fértil, o preocupado, né? Tem uma mente fértil. Tem a mente fértil. Ele chegou lá e bateu na porta do cara. O cara abriu a porta e falou, não quero o seu macaco. E voltou. Ele já maquinou tudo na mente. Ele mesmo se respondeu. Como da ignorância, né? Tão preocupado. Mas tem gente que faz isso, né? É mais comum do que a gente imagina. As pessoas talvez elas maquinam e vão para uma coisa e chega nisso, eles já estão com um pensamento de tanta desistência que ele preocupou tanto, que ele chega ali, ele cria um negativismo para a vida dele. E isso é terrível, né? Porque a pessoa acaba desistindo. Talvez volta até do meio do caminho. Tem gente que nem chega para resolver uma situação. Ele foi negativando tanto, fala, não vai dar certo, não vou lá não. Aí volta, entendeu? Volta e desiste. Aí, de repente, ele encontra com a pessoa e fala, o negócio lá deu certo para mim, então se você estivesse lá, tinha dado certo. Aí vem um sentimento de culpa. Aí vem um sentimento, não, por que eu não fui? Por que eu desisti? Por que eu não confiei em Deus? O outro confiou, deu certo. Então, você entendeu? Aí vem aí vem um peso muito grande. Frustração. Vem uma frustração muito grande em cima da pessoa, nesse sentido. Nós temos aqui algumas participações e não necessariamente dentro do tema, aliás, vale dizer que você pode interagir conosco ao longo de todo o dia, mesmo que não seja no horário do programa, porque quando você registrar, por exemplo, a sua participação no CAT ou na Central de Atendimento ao Telespectador, essa participação ela fica arquivada nos nossos sistemas e chega para a gente
posteriormente, né, quando a nossa equipe fizer ali o resgate dessas mensagens, né? Então a Jéssica de Belo Horizonte, ela diz o seguinte: peço que orem pela minha amiga Vanessa, que está esperando um bebê agora, mas que Deus tire todo o mal da vida dela e que a abençoe, né? Então, certamente nós vamos orar e já abençoamos a Jéssica, né, em nome de Jesus. A Joeli de Belo Horizonte diz: estou passando por uma enfermidade e sei que Deus vai me curar. Peço oração para que Deus olhe para mim, para minha casa, para os meus filhos, e gostaria também de ouvir, né, uma mensagem. Talvez a principal mensagem hoje, Joeli, é que você realmente deve lançar sobre o Senhor as suas preocupações, né? Aquilo que te aflige, porque hoje em dia, na sociedade pós-moderna que vivemos, essa sociedade tem muita coisa que nos faz preocupar, né? Nós muitas vezes somos confrontados por um padrão de vida que às vezes não é o nosso, um padrão de estética que não é o que nós temos. Isso. Somos confrontados com situações que, aos olhos da sociedade, é aquilo que a sociedade deve buscar, mas a gente não está dentro desse padrão, né? E isso pode gerar preocupação, né? Eu gostaria de mandar um abraço para um rapaz que eu encontrei hoje, que assiste aqui o programa, e ele me parou, ele me conheceu pela voz. No sério, né? Eu estava dentro da feira dos produtores ali, e falou: eu estou conhecendo sua voz e tal, e tudo, né? E ele mexe com gastronomia, e, né, mandar um abraço para ele. Ele estava com a filhinha dele. O senhor lembra o nome dele? Não? É Joselito. Joselito. Dá um abraço para o Joselito, Deus abençoe. E também do pessoal de Diamantina, que assiste o programa aqui direto. É verdade. Lá tinha um casal com a gente lá na clínica ontem. Legal. Né, e um abraço assim para o pessoal de Diamantina aí, que Deus abençoe. Amém. São, né, pessoas que estão direto. Audiência garantida. Veja só, aproveitando esse tema, nesse final de semana nós tivemos o acampamento, né? Inclusive a gente quer mandar um abração para todos que participaram do acampamento. Foi algo assim tremendo, sobrenatural que Deus fez, né? Tivemos ali 100 e poucas pessoas de vários lugares, né? Do interior de São Paulo, aqui do interior de Minas, né? de Goiânia. E olha só a situação que aconteceu, Jean. Você lembra que sexta-feira aqui em Belo Horizonte à tarde choveu muito, né? Sim. Choveu, mas choveu assim. Foi um caos. Então, assim, Belo Horizonte sexta-feira já é uma realidade. Agora, com chuva, é outra realidade, né? Um pouquinho mais difícil. Um pouquinho mais difícil. Então, assim, houveram muitos atrasos, né? Muitos irmãos ficaram engarrafados no trânsito, que não conseguiam chegar até o local da saída dos ônibus, né, para acampamento. Então, já houve todo um desgaste nesse processo. Né? E ainda o ônibus saiu, nós tínhamos outros ônibus aqui da igreja que estavam saindo no mesmo horário, que estavam indo para outros eventos promovidos pela igreja, como o Impacto e outros. Então, assim, houveram ali até a saída dos ônibus, alguma situação assim de dificuldade para poder sair. E aí, quando os ônibus saíram para ir para o sítio, houve um acidente na frente do ônibus. Primeiro que estava, não foi com o ônibus, mas foi com outra pessoa, que não tinha como passar. Então, e a pessoa desmaiou, tiveram que aguardar o SAMU para chegar. Então, resumindo, assim, os ônibus chegaram no sítio quase 11 horas da noite. Né? Então, assim, isso gerou o quê? Gerou uma preocupação para a gente que está organizando, claro. Gerou um desconforto para os participantes, claro. Estavam dentro do ônibus, com fome, né, com aquela expectativa de chegar no sítio para acontecer. Muitos deles já tinham viajado muitas horas. Então, assim, mas são coisas que fogem ao controle da gente. E quando foge ao controle da gente, nós temos que descansar naquele que tem o controle sobre todas as coisas. Né? O que nós poderíamos fazer? Não tinha como os ônibus passar, ficou a pessoa esticada lá, esperando o atendimento. Então, nesses momentos, nós temos que entender que nós podemos fazer toda a nossa parte de organização, prever isso, prever aquilo outro, mas o imprevisível não tem como. Então, a gente tem que descansar no Senhor. Muitas vezes na nossa vida vão acontecer essas situações imprevisíveis, os imponderáveis, que não tem como a gente tentar resolver pela nossa força. É nós simplesmente o quê? Nós nos posicionarmos diante do Senhor e aguardar e crer que Ele tem o controle e entender que existe um propósito para todas as coisas.
nós podemos entender o propósito do Senhor a respeito disso tudo. E ontem à noite, uma tardinha, nós pudemos assim experimentar, né, assim, o sobrenatural do Senhor na vida de cada pessoa. A compensação de todo esse transtorno causado Sim, lá, né? É verdade. Então isso é muito importante a gente entender, né, Guerra? Depois da chuva veio a chuva de bênção. É verdade. Compensou, né? Então isso é muito importante, sabe? A gente não colocar o foco na nossa capacidade, nas nossas habilidades, e nós colocarmos o foco naquele que tem o poder e o controle de todas as coisas, que é o Senhor. Porque a preocupação, a única coisa que ela comunica é que a pessoa que se preocupa não está confiando em Deus como deveria confiar. Exatamente. Né? Com certeza. Então nós temos que ter esse entendimento, né, de que verdadeiramente as situações vão surgir, mas nós temos que estar preparados para elas e entender que fugiu o meu controle, o que eu posso fazer? Nada. Então tem que descansar no Senhor mesmo. Não adianta você passar a noite em claro, não adianta você se revirar na cama e não vai resolver nada. Não é? Então essa é uma questão. E tem muitas pessoas aí preocupadas com o que vai acontecer amanhã, o dia de amanhã. Jesus já fala que já basta cada dia seu mal, né? Está lá em Mateus 6. Então, o que eu quero te falar, deixa o amanhã cuidar dele mesmo. Cuide do seu dia hoje. Né? Essa preocupação que você tem, o futuro, né? Eu sei que a gente tem que investir no futuro. Todos nós temos que investir. Mas não preocupa com o que vai acontecer. Tem gente que fala assim, eu estava conversando com a pessoa e falou assim, 19 anos, falei, e quando eu tiver com 50? Eu falei, não preocupa com isso, não. Não é? Nem sabe viver. Não sabe, não é? Então a pessoa fica preocupada com coisas assim que são desnecessárias e vai te desgastar. Você vai ter um desgaste desnecessário. Preocupa com o que você vai fazer hoje. Não é hoje o que você vai fazer, o que você vai investir hoje. E deixa Deus trabalhar isso aí. Muitas vezes você está com preocupações, já estão tomando lugar de outras coisas que seriam ideais na sua vida e você está preocupado com, no fim de semana que vem, o que vai acontecer? Não, faz o que você tem que fazer hoje. Hoje é o dia, né? O primeiro dia do mês, então, o que você vai fazer hoje? Né? Então, investe nisso. Talvez essa preocupação aí está tirando o seu foco e muitas vezes, talvez para achar assim, nós estamos levando para o lado espiritual, muitas vezes o inimigo, né, das nossas almas, aí, o próprio diabo, ele está tentando tirar o seu foco de hoje usando o amanhã. E aí você vai deixar de fazer aquilo que você tem que fazer hoje, preocupado com o que você tem que fazer amanhã. E o diabo usa muito isso, lançando seta na sua vida para tirar o seu raciocínio e o seu pensamento. Então, usa o que você tem, aquilo que você levantou, aquele pique que você está nele, usa ele para hoje. E não para amanhã. Amanhã deixa que amanhã você levanta, você já tem outros pratos. Não é? E a gente quer ouvir sua opinião também, né? Participe conosco no 3209-3301. Lembrando que esse atendimento é eletrônico. Você vai ter, claro, a opção 1 e ouvir o atendimento até o fim para que a sua participação seja de fato registrada. Temos também o nosso telefone ao vivo, para quem estiver acompanhando a programação ao vivo, 3253-3320, além de Twitter e e-mail, que pode ser inclusive utilizado por quem nos acompanha no programa reprisado, né? Porque o programa é reprisado todos os dias à noite e nós temos assim uma grande audiência também no período da noite. Então, @Clínica da Alma é o Twitter e o nosso e-mail, clinicadaalma@redesuper.com.br. Hoje nós estamos falando sobre preocupação. Você é uma pessoa preocupada, né? Você deixa as preocupações tomarem conta de você, determinarem a sua vida, determinarem a sua agenda, né? O seu dia, aquilo que você vai priorizar, né? Queremos ouvir a sua opinião também, participe com a gente, né? A preocupação impede as pessoas até mesmo de cuidar das coisas que são mais importantes, né? De priorizar situações. Sim. Porque tira o foco da pessoa. E outra coisa também que as pessoas não podem confundir é pensamento com preocupação, né? Então eu vou poder pensar em nada? Vai, ele pode pensar. Não tem coisa, a gente tem que esquematizar algumas coisas e eu tenho que pensar. Isso aí não me impede de ter pensamentos, não. Né? A questão disso aí. Agora, que você tem que esquematizar os seus pensamentos e o seu dia, né? Você pode organizar o seu dia.
Isso não tem problema não. Você pode organizar. O que eu vou fazer hoje? Você pode acordar de manhã e esquematizar. Não é? Eu tenho certeza que hoje você esquematizou o seu dia, né? Levantou 2 horas da manhã. Eu tô com cara de quem levantou Você tá com 2. cara de quem levantou 2 horas. Se eu contar pra você que eu não levantei 2, eu fui deitar quase que 2, para levantar 5. É exatamente isso. Exatamente isso. Então, Mas esquematizou o dia, né? Eu tive que fazer o esquema do dia. Mas aquela questão, não pode perder o foco da prioridade. Com certeza. Isso aí é que as pessoas têm que fazer. É ver qual o esquema. Eu acordei hoje, fiz meu devocional e tudo, depois falei, o que eu vou fazer aqui? Eu tenho, né, preparar meu dia aqui. Né? Meu dia hoje vai até 10 horas da noite, eu tenho programação para fazer. Então. Agora, baseado no de ontem, eu não sei que hora que o meu vai terminar, não. Então, na realidade, essa é a estratégia daquilo que você falou, que o inimigo muitas vezes vem sobre as nossas vidas, para justamente fazer com que a gente perca o tempo e gaste o nosso esforço em coisas que não são importantes. Não é? Quantas vezes nós estamos lendo a palavra de Deus e de repente vem aquele pensamento, puxa, eu tenho que ligar para o fulano, eu não liguei para o fulano. Mas qual o intuito? Nos tirar do foco. Ou talvez não sejam nem coisas que não são importantes, mas são coisas que você não teria o controle sobre elas e não tem jeito de você se desgastar com elas. Exatamente. Porque não são prioridade naquele momento. Naquele momento. Então, muitas vezes a nossa mente ela é bombardeada assim, quando a gente está ali orando ou mesmo estudando a palavra de Deus, com coisas que nós temos que fazer. Como você falou, é verdade. Às vezes são coisas importantes, mas naquele momento eu não posso fazer nada por ela. Sim. Né? Isso vai ser à tarde, isso vai ser depois do almoço, vai ser à noite. Ou até eu estou aqui pensando numa situação hipotética, por exemplo, de um pai de família, né? Eu estou pensando mais como homem, como pai, porque eu também já passei por momentos de preocupação assim. Você fala, olha, está chegando o dia de pagar determinada conta e eu não tenho dinheiro, e aí você começa a ficar preocupado. Exato. E aí, exatamente no momento em que você começa a ficar preocupado, é que você vê que você não vai dar conta de resolver o negócio mesmo. Sim. Então, a única coisa a fazer, para quem confia em Deus, é exatamente, e a gente está falando aqui, creio que está falando para pessoas que confiam em Deus, e se não confiam ainda, passarem a confiar, né? Exatamente. É de que a gente precisa pegar aquela situação e colocar diante de Deus. Olha, Deus, eu não sei como resolver, né? Porque não se preocupar, eu penso que não se preocupar não é não se responsabilizar. Claro, sim, né? Você né? não se preocupar não é abrir mão da situação e falar assim, não, eu não vou cuidar disso. Né? Você tem que cuidar, mas cuidar do jeito certo. Já, muitas vezes a pessoa está numa situação, não é porque ele quis entrar, não. Sim. É porque ela aconteceu. Não é? São situações que foram criadas. Muitas vezes não é que o cara é irresponsável. Não é? Muitas vezes é uma questão de enfermidade, ele gastou dinheiro com remédio. Tem muitas vezes fator o cara externo. é super responsável. E essa preocupação, o cara, quando ele é muito responsável, né? Ele está dentro daquilo, ele fica preocupado com aquilo mesmo. Poxa, eu nunca atrasei uma conta, como é que vai ficar isso? Como é que as pessoas vão pensar de mim? Pô, isso é uma questão que acontece com todo ser humano e a pessoa tem que saber administrar isso aí na vida dele, para ele ver que isso pode acontecer. Muitas vezes as pessoas procuram a gente e falam assim, mas isso nunca aconteceu na minha vida. Eu estou passando por uma situação que eu nunca passei, vez, né? não é? E aquela preocupação, você vê, não, peraí, ora a Deus aí que ele vai... E o indivíduo pode usar aquela situação também para o seu próprio crescimento, amadurecimento. Sim, com porque ele vai aprender a experimentar o milagre de Deus ali e nas próximas vezes que aquilo acontecer, que uma preocupação surgir, ele vai saber aonde recorrer, a quem recorrer. Claro. Você quer ver uma pessoa que você pega, aquele que é metódico, aí saiu de fora da forma dele, ele desespera. Isso tem muito com temperamento. E meu temperamento é sanguíneo, por exemplo. Então eu não tenho problema nenhum. Se saiu do meu controle aqui, eu vou, deixa como dizem por aí, o pau quebrar e vamos juntando os pedacinhos lá na frente. Quebra a cabeça e nem arranca cabelo. Não, como eu dizia quando eu era criança, que esquenta a cabeça é palito de fósforo. E morre queimado. Morre queimado. Aqui, eu não estou nem um pouco preocupado com o nosso horário que vai terminar daqui a 1 minuto. Daqui a 1 minuto, né? Mas nós temos que orar, porque senão a nossa diretora fica preocupada. Então, nós vamos orar para abençoar os irmãos ali, para não deixar ninguém preocupado. Amém. Glória a Deus, né? Você que está nos assistindo aí, eu gostaria que você colocasse a mão no seu coração agora,
né? Que talvez você está preocupado aí com circunstâncias, coisas que aconteceram, para que Deus te alcance agora. Pai, em nome de Jesus Cristo, nós sabemos que muitas pessoas que nos assistem aqui levantaram preocupadas hoje com algum tipo de problema. Sim. Nós pedimos agora que o Senhor alcance essas pessoas. Em nome de Jesus. O Senhor mostra a elas que elas têm um Deus que está acima de todas as coisas e resolve todas as coisas. Não pode não, Ele resolve, porque Ele é dono de todas as coisas, Amém. Ele é soberano, Ele está acima de todas as coisas. Eu peço ao Senhor agora que direcione a essas pessoas, Pai, e venha dar a elas a solução dos problemas, Pai, e tirar da mente dela esse espírito de preocupação. Nós lançamos por terra agora, declarando a vitória na vida destas pessoas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.